mensagem da cruz. Pai, o perdão
O mesmo nos usa para que nós tenhamos um entendimento da palavra que sai resposta aqui. O Senhor usa aquele que adquiriu toda a vida, que mesmo para com a mensagem que nos ajuda a sair do evangelho do Cristo. Pai amado, de forma especial, faço um pedido pelos enfermos, que o Senhor possa visitar todos, de forma especial, nosso irmão Nailson. Que o Senhor possa ser com ele e todos aqueles que se encontram em situação difícil. Dados no concurso, aceita todo o louvor e adoração que foi feito em teu nome. Essas bênçãos nós te pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Ao irmão que louvou o Deus, irmão de oração, irmão da louvada.
Tira ele, joga o bordão, né? Mas eu quero que vocês cantem comigo, que ele fala esse nome chamado Jesus Cristo. Nós precisamos sempre estar constante, chamando esse nome em todos os momentos da nossa vida, momentos felizes, momentos tristes. Nós temos um sol na vida, temos um nome que é poderoso, que pode fazer toda a diferença. Esse nome é Jesus Cristo. Quando você vem estar distante da alegria, quando o sol se apagar sobre seu horizonte, chame Jesus Cristo pra ficar contigo. Quando o brilho dos seus olhos se tornar em noite, suas amizades forem seus açougues. Quando você vê a luz se transforma em trevas, chame Jesus Cristo pra ficar contigo. Chame Jesus Cristo e então verás que Ele tem felicidade. Chame Jesus Cristo pra ficar perto de você, te ajudar a atravessar as dores do mar desta vida. Jesus é o sol e isso está. Jesus é o seu lado, te falta. Você sente medo de ficar sozinho, quando vem chamar as duas para viver, chame Jesus Cristo pra ficar contigo. Chame Jesus Cristo e então verás que Ele tem felicidade pra fazer o seu dia a dia. Chame Jesus Cristo pra ficar perto de você, te ajudar a remar e atravessar as ondas do mar desta vida. Jesus é o sol que nisso está. Jesus ao seu lado, não te falta nada. Jesus é o sol que nisso está. Jesus ao seu lado, não te falta nada. Eu vi o que falando comigo. Chame Jesus Cristo. Você vai te ajudar. Chame Jesus Cristo pra ficar perto de você, te ajudar
está aqui a falar do amor de Deus. Peço de irmão que ore em seus corações, né? Porque nós sabemos que somos carentes da graça de Deus. Nós carecemos de ouvir, não de falar. Então, peço aos irmãos que orem para que a palavra de Deus possa ser de beleza espiritual para cada um de nós. Que esta noite possa ser uma noite de salvação para nós. Amém. O caráter de Deus revelado em Cristo. Então, a nossa lição está falando muito de Cristo, né? E eu quero aqui dar continuidade a algumas coisas falando do caráter de Cristo. Eu pesquisando aqui o que é caráter. Então, diz assim, na psicologia, caráter refere-se a um conjunto de qualidades morais e valores que guiam a conduta, o comportamento e as atitudes de um indivíduo, sendo desenvolvido através de aprendizagem, hábito e experiências sociais e culturais. Então, pelo que nós aqui observamos, nosso caráter é formado através da nossa conduta, nosso comportamento, pelos nossos hábitos. Então, nossos hábitos diários, né, vai formando o nosso caráter. O nosso caráter forma a nossa personalidade. Então, o nosso caráter vai nos individualizando. Então, o que é que forma a minha personalidade? A minha maneira de vestir, a minha maneira de falar, o meu comportamento, a minha maneira de me pentear. Tudo isso vai formando a minha personalidade. E a minha personalidade vai me individualizar, vai me diferenciar das demais pessoas. Então, Cristo, ele tinha um caráter peculiar. Nós sabemos pela palavra de Deus que Jesus veio revelar o caráter de Deus no mundo. Ele veio restaurar um homem à imagem divina. O pecado, como nós estudamos no espírito de profecia, quase obliterou, quase tirou a imagem divina dos seres humanos. Mas o que foi que Cristo veio fazer aqui na terra? Ele veio restaurar em cada um de nós a imagem divina. E ele foi o segundo Adão. Jesus, quando aqui esteve, ele afirmou acerca de si mesmo, né? Na oração sacerdotal, ali é um relatório da missão de Jesus aqui na terra. Jesus tinha uma missão, um propósito ao vir esse mundo. E naquela oração sacerdotal, ele traz para nós a sua missão como Filho de Deus e a missão de vir restaurar, de vir nos redimir, de vir nos salvar. E no João capítulo 17, no versículo 3, ele se expressa a nós da seguinte maneira: e a vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti, que é o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Então nós, pelas palavras, nós passamos a ter o entendimento de que Cristo é o elo entre nós e Deus. Quando ele teve aqui, ele teve um diálogo com Natanael, né? Filipe chamou Natanael e Jesus, ao ver Natanael, ele falou de Natanael, antes que Filipe te visse, te viu debaixo da figueira. Ele disse: Senhor, meu Deus, meu. Aí Jesus disse assim: porque ele disse, te vi debaixo da figueira, creste, de hoje em diante vereis os anjos descerem e subirem sobre o filho do homem. Então Jesus fez aqui a referência à escada de Jacó. Jesus, aquela escada representava Cristo. Jacó teve um sonho, né? Fugindo de seu irmão Esaú, sonhou com a escada e lá no topo estava Deus. E os anjos desciam e subiam sobre aquela escada. E agora ele fez referência falando que essa escada era ele. O pecado, quando nossos pais pecaram, a
ouvir a voz de Deus, eles fugiram de Deus. E Jesus veio restaurar essa comunicação entre nós e Deus, essa relação entre nós e Deus. Jesus não esperou nós irmos a Deus, ele foi ao nosso encontro, tanto no jardim do Éden, quando nossos pais pecaram, ele foi ao encontro de Adão, e ele enviou seu filho para nos redimir, para nos salvar. E aqui Jesus ele fala que nós precisamos conhecê-lo, conhecer a ele e também a seu Pai, para que nós tenhamos a vida eterna. Aqui nos diz no pensamento, a graça que Jesus nos dá, em primeiro lugar, é a graça de conhecermos a Deus. O Deus único e verdadeiro. Deus, para muitos povos e para muitas pessoas ao longo da história, parecia uma figura longe e distante, uma figura totalmente longe das realidades humanas. E é Jesus que traz esse Deus, esse Pai amoroso, para bem pertinho de nós. Nós podemos senti-lo, abraçá-lo, vivê-lo, vivenciá-lo. Nós podemos falar ao Pai daquilo que somos e vivemos. Então, Cristo é o nosso sumo sacerdote. E nós podemos observar que as pessoas têm uma visão muito distante de Deus. Mas Jesus veio revelar Deus. Jesus fez que nós hoje nos comunicássemos com Deus, voltássemos a nossa comunicação, a nossa relação com Deus. Lá no deserto, Deus falou para Moisés: eu farei um santuário e habitarei no meio deles. Depois, o profeta falou que a glória do segundo templo ia ser maior do que a do primeiro, porque Jesus entrou e saiu. Jesus era o verdadeiro Deus. Jesus estava comunicando com o discípulo. E através de Cristo, nós hoje conhecemos a Deus. Aqui em João, no capítulo 1, no versículo 18, a palavra de Deus nos diz: ninguém nunca viu Deus, somente o único que é Deus e está ao lado do Pai foi quem nos mostrou quem é Deus. Então Cristo, ao vir esse mundo, ele nos mostrou quem é Deus, o Pai. Jeremias, no capítulo 9, no versículo 23 e 24, nos fala assim: o Senhor disse: o sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de conhecer e de me entender, porque eu, o Senhor, seu Deus, do amor e faço o que é justo e direito no mundo. Estas são as coisas que me agradam. Eu, o Senhor, estou falando. Então nós encontramos que Jeremias nos fala que através do conhecimento, através da sabedoria, do poder, da capacidade humana, nós jamais teremos capacidade de conhecer a Deus. É por isso que muitos filósofos eles se tornam ateus, porque ele quer conhecer a Deus através de pesquisa, de estudo, e ele não conhece a Deus. Mas Cristo, ele revelou que homem algum, sem auxílio divino, pode atingir esse conhecimento de Deus. Sem o auxílio divino, sem Cristo, nós não temos capacidade de conhecer quem é Deus. E o apóstolo, ele nos fala sobre esse assunto. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 21, ele diz: pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos conhecessem por meio da sabedoria deles. Então, através da sabedoria humana, nós não temos capacidade de conhecer Deus. Mas Jesus falou algo interessante em Mateus 11:25. Graças te dou, Pai, né? Porque eu ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste a quem? Nossos pequeninos. Então, Cristo é a revelação de Deus a cada um de nós.
ele se revelou, né? Ele subiu lá no Monte das Oliveiras, sem ruído, sem zoada, e revelou ali a salvação para todas as pessoas. Ele revelou o caminho pelo que nós devemos trilhar para conseguir ter a vida eterna e ter um relacionamento com Deus. Em João, no capítulo 1, no versículo 10, nós encontramos: a palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não o conheceu. Então, o mundo, na sua sabedoria, ele não teve capacidade de conhecer a Deus. Mas em Mateus capítulo 11, versículo 27, Jesus diz: o meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem é o Pai. Então nós vemos aqui um segredo para que nós conheçamos o Pai. É conhecer a Jesus. Conhecendo a Jesus, Cristo revela quem é o Pai. E Jesus essa foi a missão de Cristo, revelar o caráter de Deus. Certa vez um jovem de qualidade, chegou a Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que Jesus falou dele? Não existe um bom a não ser Deus. Então Cristo jamais, ele sempre quis revelar o caráter do Pai. Jesus era bom em todos os pormenores. Ele curou, salvou, ele ressuscitou, mas ele sempre apontava para o Pai. E aqui em João, no capítulo 17, 25 a 26, ele diz: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E este conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhe fiz conhecer o teu nome. E logo farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja nele e eu nele esteja. Então nós encontramos que o próprio Jesus aqui está asseverando, ele está confirmando a sua missão. O mundo não conheceu a Cristo, mas Cristo revelou a quem? Aos discípulos. E ele fez que o nome de Deus fosse conhecido na terra. E Filipe, todos nós conhecemos, né? Filipe era um discípulo de Cristo. E ele tinha um relacionamento com Cristo durante 3 anos e meio. E ele fez uma pergunta a Jesus, né? Às vezes nós podemos fazer essa pergunta também. Porque às vezes nós estamos na igreja, mas a gente não tivemos um relacionamento com Cristo. Ainda não tivemos um relacionamento com Deus. Vemos a igreja, ouvimos a palavra de Deus, mas ainda nós precisamos fazer uma entrega da nossa alma a Cristo, para que nós possamos ter uma experiência pessoal com Ele, para que nós possamos dizer, como discípulos de Deus, aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós pegamos, isso nós certificamos. Nós precisamos ter uma relação diária com Cristo, precisamos cair sobre Ele. E Jesus falou a Filipe, né? João capítulo 14, versículo 8, 9. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou tanto tempo convosco e não me tenho conhecido, Filipe. Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, Cristo era a revelação do Pai. A Bíblia diz que ninguém nunca viu Deus, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, a Bíblia diz que Cristo estava com Deus, estava na companhia de Deus. E ele se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Então, Cristo ele habitou entre nós como humano e ele revelou o Pai. Cristo declara assim: enviado ao mundo como representante do Pai, em sua nobreza de caráter, em sua misericórdia,
piedade, em seu amor e bondade, ele se acha perante nós como a encarnação da perfeição divina, a imagem do Deus invisível. Então, como é que nós podemos saber que Jesus é Deus? Que ele é o representante de Deus, através da sua misericórdia, do seu amor, da sua bondade. Então, Cristo veio fazer sempre o bem. Quando João Batista estava preso, ele teve uma dúvida se era o Messias ou se era outro. E ele mandou perguntar a quem? A Jesus, enviou algum discípulo. E o que foi que Jesus fez? Diga a João que o cego vê, os coxos andam. E ele mostrou as maravilhas que Cristo fez, que Cristo veio fazer. João entendeu qual era a missão de Jesus: de libertar as pessoas do cativeiro do pecado. Certa vez, Moisés queria saber qual era a glória de Deus. Olha, queria ver Deus. E Deus, olha, mas ninguém pode ver, porque se o homem vê, morre, né? Mas ele disse: vou fazer que você veja o quê? A mim de costa, e você vai proclamar que vou mostrar toda a minha glória para ti. E quando Moisés viu, ficou numa penha, numa pedra, e ele viu a glória do Senhor, de Deus. O que foi que ele falou, irmão? Deus misericordioso, bondoso, tardio em irar, sim. Né? Em beneficência, né, irmão? Grande beneficência. E Deus é clemente. E esse era o mesmo caráter de Cristo. Então, o caráter que Cristo tinha era semelhante ao caráter de Deus, do Pai. Misericordioso, bondoso, né? Então, a palavra de Deus diz que Deus enviou seu Filho ao mundo, foi para salvar o mundo, não para condenar o mundo. Então, o caráter de Cristo está expresso aqui, em sua misericórdia, em sua eterna piedade, em sua bondade. Ele se acha perante nós como a encarnação da perfeição divina, a imagem do Deus invisível. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 19, a palavra de Deus diz: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, pois em nós a palavra da reconciliação. Então, nós sabemos que Cristo é o Cordeiro morto, antes mesmo da fundação do mundo. Nós somos filhos da misericórdia. Então, quando houve o plano da redenção, Jesus já estava pronto para morrer por nós, para nos salvar. E ele diz que a palavra diz que o plano da salvação já existia antes mesmo de o homem ser criado. Antes que o mundo fosse criado, o plano da salvação já existia. E aqui nos diz que Jesus estava com Deus, na companhia de Deus, nos reconciliando com o Pai. Ele é o nosso sumo sacerdote. A palavra de Deus diz: filhinho, não pequeis, mas se nós pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação de nossos pecados, não só de nós, mas do mundo inteiro. Unicamente ao contemplarmos o grande plano da redenção, podemos apreciar devidamente o caráter de Deus. A obra da criação foi uma manifestação de seu amor, mas somente o dom de Deus para salvar a culpada e perdida raça revela as infinitas profundezas da ternura e compaixão divinas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se às vezes nós passamos por momentos de dificuldade, sofrimento, de dor, e nós, às vezes, queremos até questionar a Deus, né? Por que eu estou passando por isso? Mas devemos olhar Jesus na cruz do Calvário. Por que Deus permitiu que o seu Filho morresse na cruz do Calvário? Então, aí nós vamos compreender o grande amor de Deus na cruz do Calvário. E aqui nos diz que nós devemos contemplarmos o grande plano da redenção. Ao contemplarmos o grande plano da redenção, aí nós vamos apreciar devidamente o caráter de Deus, o amor de Deus para com cada um de nós.
João especifica sobre esse assunto, ele diz, 1 João 3,1: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então Deus, o que Ele fez? Deus nos fez filho de Deus. Jesus nos fez filho de Deus. Nos reconciliou com Deus. Eu acho muito bonito quando Zaqueu tem um encontro com Jesus. O que foi que Jesus falou? Hoje chegou salvação a esta. Esse também é filho de quem? De Abraão. Então, Deus, Jesus nos faz isso por nós. Nos reconcilia com Deus, nos torna filho de Abraão, pertencente à família celestial. Deus nos transporta do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele faz algo interessante. Nós passamos a ser participantes da natureza divina. Porque a Bíblia diz: o Espírito de Deus testifica para o nosso espírito. E nós somos filhos dele. Por que nós estamos aqui hoje? Porque o Espírito Santo nos guiou, o Espírito Santo nos trouxe. Ele lembrou-nos que hoje é um dia de estar na presença de Deus, de cultuar o seu nome, de adorar a Ele. Então nós estamos agora participando da natureza divina. Porque Cristo ele habita em nós, através do Espírito Santo. Ele nos redimiu, nos salvou, nos deu uma nova maneira de viver, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir. Que amor é incomparável ao amor. Que pecadores estranhos, como somos, possamos ser levados novamente a Deus e adotados a sua família. Então Deus nos adota a sua família. Diante dessa realidade, o que é que Jesus não tem? Jesus não tem vergonha de nós. O que é que nós aprendemos, irmão, lá em Mateus 6,9? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O que é que isso está dizendo? Que Deus não tem vergonha de nós. Ele não tem vergonha de nós. Mesmo a gente sabendo que nós somos ruins, nós somos maus, somos pecadores. Se nós conhecêssemos o coração dos outros, se nós lêssemos o coração um do outro, o que é que nós faríamos? Ia ter nojo do outro. Nós não queremos chegar um do outro. Mas Deus, mesmo conhecendo o nosso coração, mesmo Deus sendo infinito, mesmo Ele sondando o nosso coração, mesmo sabendo que nós somos ruins, Ele nos ama. Ele nos perdoa. E aqui Jesus diz que não tem vergonha de sermos chamados o quê? Irmão dele. Ele manda que nós chamemos seu Pai de nosso Pai. E Ele nos trata todos como os irmãos. E aqui diz: porque assim o que santifica, como que não somos santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Hebreus 2,11. Nossa esperança deve ser constantemente fortalecida pelo conhecimento de que Cristo é nossa justiça. Repose nossa fé sobre esses fundamentos, pois ele subsiste para sempre. Então Cristo é a nossa justiça. Jesus foi em encontro de Adão. Na parábola do bom samaritano, do filho pródigo, nós vemos que o pai não esperou o filho chegar a ele. O pai foi ao encontro vendo maltrapilho, aquela condição paupérrima, não queria que ninguém visse a sua condição. Pegou o manto, colocou sobre ele. Ele estava descalço. Pé descalço, irmão, significa escravidão. Estava escravo do pecado. Estava solitário, escravo do pecado. O que foi que o pai pegou? A sandália, colocou sobre os seus pés. E disse: alegremos, regozijemos, porque esse meu filho estava morto, ele viveu, estava perdido e foi achado. Ele colocou a sua justiça. E ele, em Apocalipse 13:18, ele diz: aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que a gente enriqueça, que é a nossa fé. Ele, vestido para que te vista, não apareça vergonha da tua nudez. E o
todo livre para que veja. Então o Espírito Santo nos concede uma oportunidade para que nós nos percebamos, para que nós nos enxerguemos, para que nós vejamos nós mesmos, perceber a si próprio e endireitar. Foi o que o filho pródigo fez. Levantar-me e irei ter com meu pai. O Espírito Santo fez isso na sua vida. O Espírito Santo faz isso na nossa vida. Para que nós reconhecêssemos a nossa condição de pecador e fomos ter com o Pai. Ele foi ao nosso encontro. Palavra de Jesus a todos nós. João 16, 27. Pois o meu Pai nos ama, visto como vós me amaste e creste que saí de Deus. Então, Deus nos ama porque nós cremos em Jesus como nosso Salvador. Hebreus, no capítulo 6, versículo 19, diz: se nossa fé se fixa em Deus, por meio de Cristo, ela se demonstrará como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do reino, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós. Então, Cristo é para nós o que, irmão? Uma âncora, um abrigo, uma proteção, um apoio, uma firmeza, segurança, esperança, a nossa salvação. Que nós possamos aceitar Jesus como nosso Salvador, que Ele possa ser o centro da nossa vida, dos nossos pensamentos, das nossas ações, que nós façamos dele o primeiro e o último, e que a graça dele possa ser suficiente para cada um de nós nessa noite. Vamos finalizar nosso culto e, ao mesmo tempo que estivermos louvando, vamos trazer uma oferta para a causa e manutenção da casa do Senhor. É o hino 179, Maravilhosa Graça.
considero a oração final. Querido Deus, com a infinita bondade e misericórdia, eu te agradeço, Senhor, as oportunidades que o Senhor nos deu nesta noite e estamos na tua presença. Te pedimos perdão de nossos pecados, porque nós somos indignos, pecadores, mas confiamos no teu amor, no sacrifício de seu Filho Jesus, Senhor. Que o sangue de Jesus possa nos purificar, possa nos lavar, Senhor. Amém. Quero abençoar esta congregação, os planos, os projetos, Senhor. Abençoa para que ela possa crescer, possa desenvolver, que nós possamos ganhar muita alma para o teu pedido, Senhor. Amém. Acrescenta a tua igreja as almas que não se salvaram, Pai. Eu te peço também que o Senhor tire de nós o coração de pedra, nos dê um coração de carne, Senhor. Quero ser com nossos parentes, aqueles que não aceitaram a Ti como Salvador pessoal. Toque em seus corações, Senhor, faz que eles se arrependam, reconheçam a Ti como Salvador. Faz por ele aquilo que nós não podemos fazer, Senhor. Que eles possam chegar a Ti e fazer parte dessa família celestial. Te peço uma noite de paz para nós. Nos concede a Tua graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço aos irmãos da oferta, que Deus nos conceda a Sua graça, e até quarta, se Deus permitir. Vai ter reunião de comissão.